Olá, todo mundo sabe da importância de uma dieta saudável e balanceada. Mas você sabe quais são os nutrientes que melhor são absorvidos pelo seu corpo? E as vitaminas? Onde podemos encontrá-las e como devemos consumi-las? Estas e outras questões são tratadas pela nutrologia, que pode promover o emagrecimento e até auxiliar no tratamento de pacientes com câncer e outras doenças. Sobre esse assunto, o Gente.com conversa hoje com a nutróloga Débora Froner. Débora, a gente pode começar então o nosso papo, que tem muito assunto aí, nessa área da saúde, que é super importante, que eu imagino que seja uma área que leva muitos pacientes ao consultório. Lembrando que a nutrologia pertence à área médica, né? É uma ciência da área médica. Isso, a nutrologia é uma especialidade médica reconhecida já há bastante tempo e que trata justamente da relação dos nutrientes, não só dos alimentos, né, com o organismo e o funcionamento dele em si. Tá. O que hoje leva muitas pessoas a procurar ajuda de um nutrólogo? É a questão estética ou é a questão da saúde, das doenças? As pessoas querendo se alimentar melhor para viver melhor, viver com saúde. Então, se a gente for pensar, há alguns anos, né, a medicina tinha uma preocupação muito grande no diagnóstico das doenças, depois no tratamento das doenças. Hoje em dia é um conhecimento comum a prevenção das doenças, né? E a alimentação é disparadamente o principal para que eu possa prevenir doenças. Então, num consultório de nutrólogo, eu posso dizer da minha experiência, né? Pelo menos hoje, metade dos clientes, dos pacientes, eles buscam uma alimentação saudável. Alguns querem emagrecer, outros querem envelhecer com saúde ou procuram porque tem alguma outra doença associada, né? O comportamento alimentar também é um fator que leva as pessoas a procurarem um médico nutrólogo. Algumas pessoas têm comportamentos alimentares alterados, comem compulsivamente, acordam para comer de madrugada. Todas essas questões também levam a pessoa ao consultório de médico nutrólogo. Bom, então vamos começar com a vida atual, porque hoje a maioria das pessoas trabalha fora, enfim, não tem condições de adotar aquele hábito de comer em casa, de preparar o próprio alimento. E aí, já de cara, eu pergunto, é possível ter uma alimentação saudável, balanceada, mesmo fazendo as refeições fora de casa? Totalmente possível. Eu Tá. sempre aconselho os meus pacientes a, pelo menos, o café da manhã tentarem fazer em casa, né? Porque a gente acorda um pouquinho mais cedo, come um pouquinho com calma, esse negócio de pegar qualquer coisa e sair correndo, comer no carro de qualquer jeito, ou comer 2 horas depois que acordou, isso é fisiologicamente ruim. Como deve ser esse café, considerando a vida normal da média do brasileiro? Então, o café da manhã é a principal refeição do dia, já comprovadamente. Muitos estudos mostram que se eu tenho um café da manhã bem feito, esse bem feito seria eu não comer só um pão com manteiga e café com leite, né? Um pão, de repente, com mais fibras, um pão integral, colocar um queijo de boa qualidade, não tão gorduroso, ou um pouco de proteína, como um presunto, por exemplo, tomar o meu café com leite. Se eu conseguir incluir uma fruta, seria ótimo. Por que que é a principal refeição do dia? Porque normalmente as pessoas o fazem em casa, em geral, né? Porque eu tô com oportunidade de eu mesmo comprar esses meus alimentos e ter uma qualidade melhor desses alimentos em casa. E porque quando eu como bem de manhã e come fibra, isso é importante. A fibra dá saciedade para o nosso estômago e essa saciedade vai para o nosso cérebro. E eu consigo produzir mais hormônios da saciedade ao longo do dia. Existe um equilíbrio maior na produção da insulina, que é um hormônio que controla a fome também, e também faz ganhar peso quando ela está alterada. Então, quando eu consigo tomar um bom café da manhã, veja, só com o café da manhã. Se eu mastiguei esse café da manhã direitinho, né, não comi também correndo, porque eu Isso é sempre importante, falo né? para os meus pacientes, não tem dente no estômago. Então não adianta eu engolir inteiro, porque você vai ter azia, você vai acabar tendo refluxo, dói a barriga, então você fica o dia inteiro ruim, porque você não comeu com a paciência que precisa, né? Precisa deglutir, engolir o alimento sem pedaço, isso é uma coisa importante. Então se eu tomei esse café da manhã, eu já vou ter menos fome ao longo do dia. Agora, almoço, lanche da tarde, o jantar, por que não fazer fora de casa? Eu, por exemplo, eu não almoço em casa, né? Eu trabalho o dia inteiro, também preciso almoçar, eu almoço onde eu trabalho. Então, assim, os meus pacientes em especial, eles ganham uma lancheirinha. Então, eles são Ah, já acostumados a levar uma lancheirinha com fruta, com uma bolacha mais saudável, ou um iogurte e isso alguma é coisa desse. fundamental, né, Débora? Esses pequenos lanchinhos, essas beliscadinhas nos intervalos, ou seja, não ficar muito tempo sem se alimentar.
Por que que isso é tão importante? Porque assim, a gente tem que pensar que o comer, uma parte do comer é um hábito nosso, né? Mas a fome também é hormonal. Então, se eu fico muito tempo sem comer, eu vou começar a ter um desequilíbrio na produção dos meus hormônios de fome e saciedade e os hormônios que fazem o gasto energético também do nosso corpo. Se eu fiquei muitas horas sem comer, quando eu me alimentar novamente, o meu corpo vai entender como, poxa, eu estava em jejum, então agora eu preciso estocar. Então, em geral, essas pessoas que fazem uma refeição ou tomam um café da manhã muito pobre e depois vão comer só de noite e comem muita quantidade porque estão morrendo de fome, elas acabam ganhando peso e tendo outros sintomas também, dormem É mal, isso que eu ia dizer, comer muito à noite é sempre ruim, não? Porque é próximo do horário de dormir. por vários motivos, né? Você vai deitar, o teu estômago não pode estar muito cheio porque a chance de ter refluxo é muito grande. E também porque você não vai usar essa energia, então eu não preciso comer muito na hora que eu vou estar em repouso, né? Então, a gente sabe que o sono é prejudicado e assim, principalmente o que eu vejo muito, e a gente sabe na área médica, hoje uma síndrome que está muito comum é a síndrome metabólica, que é o mau funcionamento geral da insulina, a gente pode pensar dessa maneira. Isso tem muito a ver com comer noturno. Eu como demais, o meu corpo fica tentando digerir esse alimento e armazenar ao longo do dia, eu acordo com a insulina alta e com a glicose no sangue alta. Bom, já que você falou de insulina, eu falei sobre câncer ali no início, enfim, vou até passar um pouquinho de tempo nesse bloco para a gente começar a falar de alimentos e de doenças. O que que você considera, que tipo de doença a gente pode começar a tratar, enfim, com alimentação ou evitar? Vamos dar exemplos de alimentos que são Então, assim, fundamentais. o que eu acho muito importante, que eu tento passar, essa é uma opinião não só minha, mas principalmente minha, é que esse cuidado com a nossa saúde, ele tem que começar desde a vida intrauterina, né? Tá. A gestante tem essa oportunidade, isso é bom. Para a criança também é bom. Mas a gente tem que pensar que é o adulto que procura mais o consultório do médico nutrólogo, né? Então, assim, em geral, quase todas as doenças, se elas não são preveníveis, elas melhoram de condição quando eu tenho uma boa alimentação. Eu tenho paciente casos de artrite reumatoide, que é uma doença bem comum, bem prevalente, né? As pessoas incham as articulações, o dedo começa a deformar, tem muita dor matinal, fica rígido. Essa pessoa, que em geral é mulher, ela se beneficia muito com uma alimentação que a gente chama de anti-inflamatória. Então, eu vou usar bastante vitamina D, eu vou usar bastante alimentos que são ricos em vitamina C. Por exemplo? E outros... A vitamina D, em geral, dos alimentos, elas têm uma absorção ruim. A gente acaba precisando fazer a complementação com medicação. Mas os alimentos que são fontes de vitamina C, as frutas cítricas, as frutas em geral têm vitamina C, até batata tem vitamina C. Então, a vitamina C ela é muito abundante, porque a gente precisa muito da vitamina C no nosso corpo, né? Mas outros alimentos também são fonte em antioxidantes, como as frutas vermelhas. Então, eu sempre peço para os meus pacientes a incluírem pelo menos uma porção de fruta vermelha ao longo do dia. Uva, morango, cereja, outras que são mais difíceis de achar, como mirtilo, amora, são difíceis e são caras, né? Mas, assim, uva, por exemplo, é um ótimo alimento, né? E é fácil da gente encontrar. Morango agora é uma época de morango, ótimo para a gente consumir. E assim, se eu comer 10 morangos, em geral, eu tenho 70 calorias. Para eu comer isso, 2 bolachinhas tem 70 calorias, né? Algo e sal. Então, 10 morangos, olha a quantidade de alimento que eu vou ter no meu estômago, né? E se são antioxidantes, podem também retardar o envelhecimento? Todos os antioxidantes, no geral, quando em doses baixas, têm a função de retardar o envelhecimento. Porque assim, a gente não vai fazer uma superdosagem com alimento, né? Você não vê ninguém intoxicado porque comeu um monte de maçã. Muito morango. Nem muito morango. Isso não vai existir. O nosso corpo vai absorver o que ele precisa. Se eu tomar isso em comprimido, existe um risco de eu me intoxicar. Mas esses alimentos são excelentes, assim. Eu incluí variedade de cores dos alimentos. Cada cor, ela tem um pouco de relação com as vitaminas que aquele alimento possui, né? Então, você vai ver, envelhece mais uma pessoa que come mais carboidrato refinado, come mais o açúcar, fritura, gordura trans. Isso a gente percebe, a pele fica ruim, a pele fica mal hidratada, o cabelo fica sem viço, as rugas aparecem, o músculo não funciona como deveria, uma pessoa mais cansada, menos ativa. Então, as coisas, elas vão se somando, né? Depois, então, depois do nosso intervalo, nós vamos falar sobre isso, sobre esse cansaço diário, sobre o estresse, que os alimentos também são fundamentais para controlar e para trazer esse estilo de vida mais saudável, com mais disposição. Nós já voltamos conversando com a doutora Débora Froner.